O lado obscuro de Portugal, aquilo que não te contam. Um país pequeno em tamanho geográfico, mas riquíssimo de grandes histórias. Já fazem 8 anos que moramos aqui e ainda estamos descobrindo Portugal. E tem muita coisa legal pra acontecer. E esse vídeo que a gente vai reagir apareceu na nossa timeline. É o segundo com esse mesmo título. Exatamente. Então nós resolvemos abrir e assistir junto com vocês e entender o lado obscuro de Portugal. Seja muito bem-vindo a este canal. Muito prazer, eu sou Daniel Freeman. E eu sou a Raquel Freeman. E você está no Conexão Brasil. Há 600 anos, a crença predominante entre os europeus era a de que em Portugal ficava o fim do mundo. Nessa época, a forma da Terra ainda não havia sido comprovada de forma conclusiva, o que levava as pessoas a acreditarem que este local, situado na extremidade da Europa, representava o limite do mundo conhecido. Claro que isso faz todo sentido, porque você chegava, você tinha o mar e aí você não consegue enxergar nada além do horizonte, né? As pessoas até achavam que chegava lá e ia cair, né? A coisa ia até um fim. Já gostei, porque o outro vídeo que eu comecei a ver com esse título era um cara famoso falando do lado obscuro de Portugal, o que não te contam, e na verdade ele não falou nada. Só que ele é famoso, o vídeo tem milhares de visualizações, mas eu achei patético. Mas esse já começou histórico. A visão limitada do planeta era compartilhada por muitos, e o mistério da forma da Terra permanecia sem solução. No entanto, o curso da história mudaria drasticamente com a jornada notável de Fernão de Magalhães, um português destemido. Em 1521, Magalhães embarcou em uma expedição épica que o levaria a dar a primeira volta completa ao mundo. Ele partiu de Portugal e fez paradas estratégicas, incluindo no Brasil, antes de se aventurar pela América do Sul através do Estreito de Magalhães. A partir daí, navegou pelo vasto Oceano Pacífico o Estreito de Magalhães deve ter levado esse nome por causa dele, não é? Ah, provavelmente. Ele não era o Estreito de Magalhães na época, eu acho. Provavelmente. Não é? Porque é o Fernando de Magalhães. Navegou pelo vasto Oceano Pacífico até alcançar a Ásia. Essa ousada jornada de Magalhães provou, sem sombra de dúvida, que a Terra era redonda, desafiando a antiga crença de que o mundo era plano. Sua coragem e descobertas marcaram um marco na... Mas tem neguinho até hoje que acha que a Terra é plana. Tem mesmo. O debate. Tem os terraplanistas. Eles acham que a Terra é plana. Não, e um detalhe, assim, a questão dos portugueses desbravadores, né? Cara. Gente corajosa, pelo menos no passado. Mas tinha essa questão mesmo muito forte. A gente vê, né, que assim, a história foi construída por esses caras, pelos navegadores e tal. Que coragem, gente. Eu fico um pouco preocupado, eu não tenho nada com isso, ninguém tem nada com isso, quer dizer, a gente tem tudo com isso. Mas eu fico um pouco preocupado de ver a malta mais jovem portuguesa, às vezes muito desanimada, querendo também uma vida muito fácil, muito boa vida. E porque quando eu olho os antepassados... Exatamente, a história dos homens portugueses, das mulheres também, claro, mas assim... falando especificamente dos homens, os homens portugueses muito corajosos. Desbravadores. Desbravadores. Os portugueses, ao longo da história, foram renomados por suas explorações muito audaciosas. Eles desempenharam um papel crucial na descoberta de novos territórios, incluindo o Brasil, países na África e na Ásia. Utilizando caravelas, embarcações que eles mesmos inventaram, os portugueses navegaram por longas distâncias, desbravando mares desconhecidos. Além disso, desenvolveram rotas marítimas que se tornaram fundamentais para as explorações globais, contribuindo para a expansão das fronteiras do mundo conhecido. No contexto contemporâneo... só você pensar o seguinte, a importância, a relevância que Roma teve para a Europa na construção das estradas que fez a ligação de todas as coisas, Portugal teve com o mundo, fazendo as autoestradas marítimas, né? Exatamente. As rotas marítimas, então, quer dizer... Desbravando os mares aí. É extremamente importante, né, o que foi feito. Eu sei lá, você português deixa aí no comentário que eu vou falar, o que você acha disso. Mas Portugal parece que se esqueceu da grandeza que ele tinha nesse sentido de descoberta, de valorização. Portugal era para ser dos maiores da Europa, né? Era para ser dos maiores da Europa. Se a gente olhar para a história, né? A história do povo e, enfim... Principalmente nessa questão desbravador, né? De tamanho relativamente pequeno, mas com uma rica história de exploração e descobertas. Entretanto, o país enfrenta desafios e contradições no presente. Essas contradições são diversas e abrangem todas as áreas da sociedade, como moradia,
um forte movimento de jovens para fora do país em busca de oportunidades, salários muito abaixo do custo de vida europeu e muito mais. Muitas vezes, escondidos na imagem que a maioria dos brasileiros tem, de que o país europeu seria o refúgio europeu e a primeira opção de muitos para morar no exterior. Mas isso se dá porque o brasileiro, no geral, tem a questão da língua, né? E pela facilidade, porque Portugal também é uma porta aberta, escancarada. Já nem tem porta. Verdade. Portugal já não tem nem porta. Portugal, tá mais ou menos assim, entra geral, né? De tudo. Então, o cara olha e fala, quero ir para a Europa, eu vou para Portugal. Exatamente. Né? Mas essa é uma realidade que ela disse aí, né? Que é triste de ver, principalmente os jovens portugueses, e isso não é de hoje, tá? Não é também de agora, né? Já se planejando para ir embora, já não querem ficar aqui, né? E muitas vezes ele vai para fazer lá fora, eu sei de vários relatos, então você pode discordar de mim, mas é que eu sei que é real, vários relatos, que ele vai lá para fora, muitos jovenzinhos desse aí, para fazer o que o imigrante vem fazer aqui. Ou seja, vai ser cuidador de idoso, vai trabalhar na limpeza, vai trabalhar nas carnes, e é isso que ele vai fazer lá, entendeu? Tem uma graduação, uma formação aqui e vai em lá Portugal, fazer isso e vai aí. para o estrangeiro para fazer outra coisa. Enquanto a sua população é de apenas 10 milhões. Esses turistas gostam de Portugal porque o clima do país é muito equilibrado e agradável. Sendo um clima mediterrâneo, o país desfruta de verões quentes e invernos suaves, tornando-o um destino ideal para quem busca sol e praias encantadoras. Além disso, a rica herança histórica e cultural de Portugal... Praias encantadoras para se ver, né, gente? Não, e turistas que vêm em busca dessas praias para curtir, o turista que... o turista inglês. Inglês, aqui, ou o cara que vem lá, subir. o norueguês. O cara vem pra essa praia daqui, porque se você comparar as praias da América, da região de América do Sul e de África, não dá pra comparar. O turista brasileiro, vamos falar de nós? O turista brasileiro que vem no verão aqui, olha, ele não vem pra praia. Ele não vem pra praia, porque ele se decepciona demais, porque a praia é muito diferente em todos os sentidos. Porque a água é muito gelada. Todos os sentidos. Mas é principalmente por causa da água, é muito gelada. É muito gelada, Kel. Evidente em suas cidades incríveis, castelos medievais e igrejas antigas, que oferecem a todos os visitantes uma sensação única de imersão na história. Outro motivo que leva muitos turistas ao país são os custos de viagem. O país é um país bem mais acessível a turistas com menos finanças. O país oferece uma experiência europeia autêntica com um orçamento mais amigável, tornando-se um destino popular para aqueles que desejam explorar a Europa sem gastar uma fortuna. Acomodações, refeições, transporte e entretenimento geralmente são mais econômicos do que em muitos outros países europeus. Isso permite que os viajantes desfrutem de uma experiência de qualidade a preços acessíveis. A maioria dos turistas que viajam para Portugal geralmente vão para o sul do país, para regiões como Lagos e Algarve. A popularidade do Algarve entre os turistas é, em grande parte, atribuída ao seu clima excepcionalmente ameno e às deslumbrantes praias que se estendem ao longo da costa. Já Lagos é interessante, porque tem todas as colinas com a praia. O que é interessante é que as praias têm uma beleza arquitetônica quase da natureza, né? Então, assim, para você curtir a água não é bacana, mas as vistas, né, assim... Isso é maravilhoso, isso bonito. Não tem como negar. É bonito. A gente ficou acampado na autocaravana lá em Sines, né, cara? Meu Deus. Top, ó, nem tô falando do Algarve, estávamos em Sines ainda. Depois fomos até Sagres, top. A cidade é mais distante de grandes centros, o que cria um ambiente tranquilo e relaxante. Lagos também é famosa pelo seu pôr do sol espetacular, uma visão que atrai viajantes de todo o mundo. Há muitos brasileiros que se mudam para lá e encontram emprego em várias áreas. Por exemplo, existem pessoas que saem do Brasil e trabalham em trabalhos como entrega e conseguem ganhar até R$1.000 a R$1.500 por mês. Não, euros. No entanto, muitos concordam que o salário mínimo em Portugal não é suficiente para uma vida confortável. Para viver bem... Até o português sabe que o salário mínimo aqui não é confortável. Falando do lado obscuro de Portugal, para mim, a maior obscuridade no que tange ao financeiro é uma vida dedicada ao trabalho em Portugal e uma reforma que eu considero vergonhosa. Nossa, muito baixa, terrível. Gente, olha, eu sou motorista de autocarro, vocês sabem disso, eu faço aqui o urbano e eu converso com todos os meus clientes, né, todos os passageiros converso, e a grande 90% é tudo cotinha, né, tudo velhotinho e tal, e são aposentados, né, são reformados.
Agora, com o aumento, ganham 506 euros. Cara, você não vive com 500 euros em Portugal, Gente, cara. isso é vergonhoso demais. Olha, desculpa, Portugal, mas isso chega a ser absurdo. É um absurdo. Além do mais, e aí eu posso falar, porque eu sou português, mas também sou imigrante. Já sou português. Me consideraram português. Em todos os quesitos falam. Mas sou imigrante, nunca vou deixar de ser um imigrante aqui. E eu sei que tem imigrantes, não é o meu caso, nós nunca recebemos subsídio. Isso aí tá um negócio que ninguém pode falar nada de mim. Nunca peguei 1 euro de subsídio aqui em Portugal. Mas eu sei que tem imigrantes que recebem muito mais subsídio do que um trabalhador português aí de 40 anos de trabalho que tá reformado. Então, isso é obscuro. É assim, é um lugar que você começa a pensar que, bom, eu não sei se vale a pena passar a velhice. Quantos anos eu vou ter que empenhar de trabalho aqui para na velhice viver com 500 euros? E uma coisa interessante que eu estou lembrando aqui, muitos conhecidos nossos no Brasil que já estão reformados, já estão aposentados no Brasil e pensam em vir para cá. Né? Vamos viver a nossa aposentadoria, mas com dinheiro do Brasil viver aqui, sabe? E a gente sempre falou, olha, acho melhor não, porque isso é vergonhoso. Porque o cara ganha lá um tanto, transfere para cada 600, 700 euros. Pois. Né? Bom, com esse valor lá no Brasil, ele tem um tipo de qualidade de vida. Aqui vai ser muito inferior. Muito inferior. Imagina o preço das rendas. Não compensa. Acreditam que um salário de 1.300 euros por mês, quase o dobro do salário mínimo, seria o ideal. Com certeza. No entanto, de acordo com uma matéria do Jornal Público, mais da metade dos portugueses recebem menos de 1.000 euros por mês. Como a gente não está falando bobagem. Portugal é frequentemente considerado um país com custo de vida muito alto, em comparação com alguns de seus vizinhos europeus. E embora seja geralmente mais acessível do que destinos do norte da Europa, como a Suíça ou a Noruega, não é nenhum paraíso com vida fácil. Esses custos elevados podem ser atribuídos a vários fatores, como habitação, já que os preços do mercado imobiliário em Portugal, especialmente nas principais cidades como Lisboa e Porto, aumentaram muito nos últimos anos. Nos últimos anos pós-pandemic. Cara, ficou surreal a abertura, e aí eu entendo, já falei isso em outros vídeos, que é mercado, quer dizer, você tem uma demanda muito grande, muita gente procurando, você tem poucas casas, o preço vai subir, mercado. E eu acho que não tem que ter interferência do Estado também. Eu acho que é mercado. Se o Estado quiser interferir em alguma coisa, é criar habitação. Entendeu? Facilitar financiamentos para aquisição de casa. Aí, beleza, é construir mais casas. Não adianta você querer influenciar preço, falando pro senhorio que ele tem que diminuir o preço da casa dele, congelar o preço, nada disso aí. E também não vejo que dar o subsídio, que eu sei que acontece, que o subsídio de arrendamento, ele vai ser uma coisa que vai a longo prazo. Não, isso só encarece... Isso só quebra o país cada vez mais. Só encarece mais os custos do governo, quer dizer, resolve por um lado, mas momentaneamente. Se baixassem as taxas de juros, aumentasse a produção das casas, você tinha geração de emprego e você tinha mais oferta, e aí então você ia conseguir ter preços mais baixos e o próprio mercado ia fazer com que os preços diminuíssem. Né? Eu não sou economista, mas isso é o básico, né? Pra gente entender. Crescente sobre o custo de moradia, tornando a compra ou aluguel de imóveis uma situação financeiramente mais pesada, já que os salários do país, em média, tendem a ser mais baixos do que em muitos outros países europeus. Isso pode representar um desafio para os imigrantes e até mesmo para os portugueses, especialmente em áreas urbanas, onde o custo de vida é mais alto. Existem ainda alguns gastos como educação e saúde, que podem pesar um pouco sobre as famílias residentes, porque embora exista um sistema de saúde pública, muitos optam por procurar um bom plano de saúde, preocupados com a qualidade do atendimento. Falar pro brasileiro que talvez ele não saiba, que aqui tem tipo o SUS, né? Que é o SNS, né? Que é o Sistema Nacional de Saúde. Pois. Pode concluir. Então, aqui tem tipo o SUS, que é o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde. Ser brasileiro talvez não saiba disso. Então, você consegue ter o atendimento gratuito. Só que faltam muitos médicos. Quer dizer, se aumentou muito a população de imigrantes aqui. E aqui tinha uma coisa que nós tivemos em Bragança e em Arganil, que era o médico de família, que era uma proposta muito boa de você... ter um mesmo médico que acompanha a sua vida clínica, né? Então, de tempos em tempos, você vai fazer os testes e tal. E isso é muito interessante a nível de saúde, porque você vai conseguindo ter
É um histórico, né? Um acompanhamento. É, um acompanhamento, quer dizer, antes das doenças, vai tendo o preventivo, né? Então o preventivo sai sempre muito mais barato para o Estado do que aquilo que tem que ser curado depois. Só que aqui em Caldas da Rainha, onde a gente está, por exemplo, eu tive lá no... eu ia falar justamente isso. Tive no SNS. Você foi para trocar, para pedir, né? E aqui não há médico de família. Olha, eu queria substituir, porque a gente mudou de Arganil, lá tínhamos médico de família, queria um médico de família aqui. Aí a senhora foi, gente boníssima, falou assim, entra na fila. 21 mil pessoas estão na fila esperando médico de família. Como assim? Então, tipo, pra gente, isso é uma realidade muito... É um choque, porque nós tivemos isso em Bragança, tivemos isso em Arganil, e, de repente, aqui em Caldas, a gente não tem possibilidade, entrar numa fila de 21 mil pessoas. E não só a gente, né? Os portugueses, em geral, também não tem. Isso não é uma realidade que atinge só os imigrantes, isso está atingindo os portugueses. Se fosse uma coisa que o imigrante não tinha direito, eu achava triste, mas compreensível. Mas não, isso envolve toda a gente. Então, é muito complicado o sistema de saúde aqui, então já está tendo que se recorrer a plano de saúde. Até essa questão da escola que ela falou aqui também, né? Nós já sabemos que tem regiões em Portugal que não há vaga para as crianças. Há regiões em Portugal? Não, toda Portugal já não tem vaga. Pois. Não tem professor. E a outra questão também do lado obscuro de Portugal, porque a política de professores aqui também é muito complicada. Os professores, eles têm que dar aula, às vezes, 200 quilômetros, 100 quilômetros, longe das suas casas, tem que fazer arrendamentos, o salário é baixo, quer dizer, eu não faço parte aí do sindicato dos professores, mas acompanho de perto aí a situação, é crítica, é muito complicada. Gente, o país tem os seus problemas, né? Claro que tem. Nós não vamos considerar aqui impostos ou outros gastos, mas não se deixe enganar pelos salários em moedas mais fortes que são atraentes. Lembre-se que vivendo no país, você também compra na moeda do país, então com certeza viver em Portugal é bem mais caro que viver em vários outros países europeus. Como resultado da soma entre salários baixos e custo de vida alto, Portugal tem visto uma migração significativa de sua população jovem em busca de melhores oportunidades no exterior, principalmente em países onde os salários são mais altos e os custos de vida são mais acessíveis. Essa imigração Hoje mesmo a gente estava fazendo uma pesquisa por curiosidade de vídeos e, por exemplo, um motorista de autocarro numa região mais central da Europa ganha o dobro ou quase o triplo do que se paga aqui em Portugal. Chega a ser absurdo. Quase o triplo. A mesma quantidade de horas de trabalho. As regras são a mesma, a carga horária é a mesma, só que, ganha-se 3 vezes mais. 3 vezes mais. E uma mão de obra qualificada. É maluco, cara. Por isso que não fica aqui, gente. Por isso que vai embora. Economicamente, cara, eu não sou político, né? Não sou economista, mas a economia de Portugal, ela é capenga, eu acho. Talentosos representam um desafio para o país, porque pode resultar em uma escassez de mão de obra qualificada em vários setores. A juventude vai embora. E vai para fazer desigualdade qualquer coisa. Econômica. Portugal é visto como um país bastante desigual. Estima-se que quase metade da riqueza do país esteja nas mãos de apenas 5% da população. Muito rica aqui. Essa grande diferença torna ele um dos países mais desiguais da União e afeta também o seu desenvolvimento econômico. No resto do Ocidente, a desigualdade diminuiu bastante na primeira metade do século XX, graças a fatores como as 2 grandes guerras e a Grande Depressão, e mantém-se baixa até os anos 80, quando começa a subir continuamente, principalmente por causa da globalização. Já em Portugal, a desigualdade manteve-se elevada durante a maior parte do século passado, embora não seja muito claro o que aconteceu entre a queda da monarquia e os primeiros anos do Estado Novo, por não haver dados anteriores a 74. Só na década de 70 é que há finalmente uma queda muito grande dos vários indicadores de desigualdade. Mas logo a partir dos anos 80, depois da abertura de Portugal ao mundo, o país começa a seguir a tendência global de crescimento da desigualdade, que só foi percebida de fato muito depois. A desigualdade em Portugal em termos de dinheiro, oportunidades e idade é um problema. Em 2020, a taxa de desemprego entre jovens de 15 a 24 anos foi de 23%. E a taxa de risco de pobreza atingiu 18%, comparada a 16% em 2019. Isso significa que cerca de 2 milhões de pessoas estavam em risco de ser pobres, ou já estavam em situação de pobreza. Isso quando? Em 2022? É isso que ela mostrou? Agora, com risco de ser pobre, olha, eu tô falando para você que o aposentado aqui, ele, na média, ganha 500 euros.
Risco de ser pobre, gente? Você não está no risco da pobreza, você está na pobreza, com 500 euros. Por isso também que nós chegamos aqui em Portugal, já fazem alguns anos, e tivemos no Brasil e retornamos o ano passado, né, em 2023. E, assim, quando a gente viu a questão da quantidade de imigrantes que veio para Portugal no ano de 2021, 2022, a impressão que nós tivemos foi justamente essa, assim, esse povo não está pesquisando sobre o país, eles não estão entendendo o que está acontecendo no país. Porque a realidade, isso é real, a falta de emprego e tudo mais. Então, isso. E eu sei que o português vai concordar comigo, você que é português, você concorda comigo nessa fala. De que também aí vem essa mão de obra e aí ela se propõe a trabalhar por salários baixos, né? Coisa que o português fica limitado na luta, porque ele diz, não, eu não quero trabalhar por esse preço. Aí vem o imigrante e pronto, trabalha por esse preço. E aí eu sei que aí a gente tem uma luta muito grande, porque o cara chega e ele precisa trabalhar e ele abraça o que tem, não é? Então, o pensar para resolver a economia e mudar esses índices, que é triste, é lamentável, né? É uma situação lamentável. Todos nós temos vivido isso. Isso é um problema social que nós temos vivido em conjunto. Para mudar isso, precisa de um conjunto aí de regras, um conjunto de normativas, um conjunto de pensamento em várias áreas para que haja uma solução. Não é nada isolado. Já não garante uma vida livre de pobreza. Isso é fácil de entender, já que 1 em cada 5 portugueses ganha apenas o salário mínimo. Essa situação de pobreza torna difícil para muitos portugueses continuar seus estudos devido a problemas financeiros. Mas qual a verdadeira história sombria desse país e o que se esconde por baixo de tanta beleza? Vamos descobrir agora. Isso não era o lado obscuro. Não era ainda o lado obscuro da coisa. Segundo o vídeo, isso ainda não é o lado obscuro. Faz sentido não ser o lado obscuro ainda, porque não está obscuro. Eu falei, né? Isso é obscuro. Mas não é. Está à vista, está à luz, isso é claro. Toda a gente está vendo. Quem não quiser enxergar isso é o pior cego que tem, né? É o que não quer ver. Imposição de costumes religiosos e conflitos. Embora o país tenha sido fundado muito antes, por volta de 1143, ano da celebração do Tratado de Zamora, reconhecido pelo Papa Alexandre III, os episódios de conquista marítima e dominação de Portugal se estenderam por muitos séculos. As navegações com mais destaque começam por volta de 1948, quando Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. Essas viagens pelo mundo nas suas navegações foram marca da sua história e, infelizmente, o início de um sistema de colonialismo que traria muita destruição e sofrimento ao mundo, inclusive ao Brasil. A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, por volta de 1500, marca nosso primeiro contato com Portugal e o início do colonialismo português no Brasil. O colonialismo português no Brasil foi um capítulo da história que deixou fortes marcas na história do nosso país, marcado por séculos de escravidão, exploração desenfreada e uma opressão colonial que perdurou por muito tempo. A escravidão, um dos pilares desse período colonial, teve início no século XVI, quando os portugueses começaram a escravizar os povos indígenas brasileiros. Posteriormente, a importação de escravos africanos se tornou uma prática generalizada. Os números são assombrosos. Aproximadamente 4 milhões de africanos foram arrancados de suas terras natais. Aí, gente, é o contexto histórico. Não tem como a gente apagar isso, né? E eu sei que a geração de hoje não tem culpa de nada disso. Exatamente. A geração de hoje não estava lá. Isso já tem muito tempo, né? Não tomou nenhuma decisão. Eu não tenho aquele papinho de devolve nosso ouro, não sei o quê. Não, de verdade, eu não tenho isso. Pra mim isso é estupidez, isso é bobagem. Não. Mas eu também não passo pano no sentido de ser bobo ao entender que, assim, tem uma história e há um reflexo. Tem uma história e tem um reflexo. É um reflexo tanto na nação de Portugal como na nação do Brasil, como outras, mas falando especificamente das duas. Há um reflexo sobre a história. História é história, gente. Aconteceu, né? Porque você tem um tipo de colonialismo no Brasil que é exploratório, né? Que é isso, que você vai ter a escravidão, o índio não é um bom escravo, o índio tem a sua cultura muito diferente. Quer dizer, ele não rende o suficiente e começa a trazer os escravos, então, de África, né? Aqui na tela tem 4 milhões de africanos, né? Os navios negreiros, né, cara? Não tem como apagar isso, Olha, gente. Agora eu até lembro a poesia, estamos em pleno mar, doido no espaço, brilho, luar, doirada, borboleta, navio negreiro é o nome desse poema. Quer dizer,
É triste isso que aconteceu. E por ter sido um colonialismo exploratório, também não ajudou no desenvolvimento do Brasil. E aí a gente olha e vê, por exemplo, os Estados Unidos, que teria menos recursos enquanto geografia, porque o Brasil está muito bem localizado, só que como não foi um colonialismo de exploração, né, que aconteceu nos Estados Unidos, você vê que ele conseguiu se desenvolver com muito mais facilidade, né? Com certeza. Muito mais rápido. Então, ao mesmo tempo, reflexos. No início do vídeo que a gente fala da característica do português desbravador, teve esse lado positivo, mas teve esse outro lado nesse desbravar, teve essa outra posição que foi muito ruim. E hoje, com o pretexto da reparação histórica, né? Um termo de reparação histórica. Então a gente vê também uma porta aberta de Portugal e a inundação dos imigrantes. Quer dizer, tudo isso é reflexo histórico, né, gente? Ou não? Deixa aí no comentário o que você acha disso. Com respeito, estamos tratando a coisa aqui com respeito, tá bem? De transporte e trabalho forçado. Muitos pereceram durante a travessia ou nas condições desumanas de trabalho nas plantações e nas minas. A exploração colonial, que tinha como principal objetivo a extração de recursos naturais como ouro, prata, diamantes e pau-brasil, deixou um profundo impacto ambiental e social no Brasil. Florestas foram devastadas, rios poluídos e comunidades locais deslocadas. O enriquecimento de Portugal veio à custa da exploração sem precedentes da colônia. O legado do colonialismo português no Brasil é complexo e cheio de marcas ao longo da história. Embora tenha contribuído para o desenvolvimento econômico e social do país em alguns aspectos, causou inegáveis sofrimentos e destruição. Os resultados ainda podem ser vistos por toda a parte, como a discriminação, a pobreza, a injustiça social, a língua e cultura. A língua portuguesa é oficial no Brasil, embora o idioma que falamos hoje seja bem característico do povo brasileiro. E a cultura portuguesa influencia... Conversávamos sobre isso, inclusive, falando da língua, de que... quando chegamos aqui em Portugal, não concordávamos com a questão de vocês falam o brasileiro. Hoje, eu apoio que nós falamos o brasileiro. Deveria ser mudado esse termo mesmo, né? Falar justamente isso. Falamos o português brasileiro. O português brasileiro. Nós falamos o português brasileiro. É isso, é completamente diferente em muitos sentidos. Influenciou profundamente a cultura local, enriquecida ainda pela contribuição indígena e africana. Mas o governo português do passado não gerou apenas problemas para suas colônias, mas reprimiu também seu próprio povo em episódios da história como a Inquisição Portuguesa e a ditadura do Estado Novo. Teve consequência. A Inquisição Portuguesa, ou Tribunal do Santo Ofício, foi um tribunal da Igreja Católica que funcionou em Portugal entre 1536 e 1821, que desempenhou um papel sombrio na história do país. Seu principal objetivo era perseguir e punir aqueles considerados hereges, ou seja, indivíduos que desafiavam a doutrina da Igreja Católica. Bom, aí eu não vou nem me ater só à questão de Portugal, eu precisaria estudar mais sobre esse conceito português, mas, num geral, eu nunca concordei com a ideia de igreja e Estado. A ideia de que a igreja se torna Estado, para mim, não é interessante, não é bom. A igreja tem que ser igreja, ela tem um papel importante, social, ela tem o seu local, só que o Estado, o governo é outra coisa para mim. Para mim, isso tinha que ser muito bem dividido. Nunca gostei da igreja como Estado. Fundada por Dom João III, um devoto católico, a Inquisição surgiu em resposta à crença de que a unidade religiosa era vital para a estabilidade do Estado. A Inquisição Portuguesa lançou sua ampla rede de perseguição, abrangendo cristãos novos, protestantes, judeus e até mesmo aqueles acusados de praticar feitiçaria ou magia negra. Os acusados, frequentemente, eram submetidos a coisas que não podemos falar aqui a fim de extrair confissões. Eventos públicos desse tipo eram um triste espetáculo que frequentemente marcava o ápice da Inquisição Portuguesa. Os condenados eram vivos na fogueira, um ato que atraía grandes multidões. Existiam ainda padres e pessoas de dentro da comunidade que eram adversários dessas práticas e desse movimento, como o padre Antônio Vieira, uma figura muito importante no combate à Inquisição, Brasil, mas que, infelizmente, também foram duramente perseguidos pelos movimentos. Você, português aí que não sabe, mas essa foto, essa imagem, em todos os nossos livros de história, tem essa imagem. Porque são aqueles que lutaram a favor, né, ou contra uma tirania da Igreja-Estado. Né? Falando da Igreja-Estado, porque você vê, ele é um representante da Igreja também, então eu não posso falar da Igreja como um todo, mas a Igreja-Estado, quando ela confere a si
poderes de julgamento social a nível de poder sentenciar a morte, é muito complexo, né? É muito difícil. Que ele combatia. A ditadura do Estado Novo, sob o comando autoritário de Antônio de Oliveira Salazar, foi um regime muito longo que deixou uma marca enorme na história de Portugal, dominando o país por quase meio século, de 1926 a 74. Esse período sombrio foi caracterizado por um governo implacável que impôs restrições severas a direitos humanos e à liberdade de expressão. Então, a repressão política... Especificamente esse tempo. Isso é uma coisa que a gente vê, a questão da imigração que vem para Portugal e desconhece essa parte da história de Portugal. Porque esse período... Do regime de Salazar, né? Esse período trouxe o que nós ainda temos hoje, as consequências da população. Porque você tem... como a população lida... Porque você tem uma população envelhecida, mas que viveu esse período. Que viveu isso. E o que eu acho mais interessante, Kel, é que nós temos uma população que a dessa envelhecida, dos mais velhotes, e parte dela concorda com Salazar e outra parte discorda. Como eu não faço, não estive presente, não sou nascido na terra, né, não estudei historicamente os conceitos da terra, eu não posso tomar partido, mas eu acho interessante ter pessoas que concordavam com muitas coisas de Salazar, né, e que achavam que o Estado Novo era melhor em muitos aspectos e outros que não, outros que acham que o 25 de abril foi a coisa mais importante e tal. É interessante isso, né? Foi o cerne desse regime. Todos os partidos de oposição foram banidos. E o controle... Inclusive, em 74, agora comemora-se os 30 anos do 25 de abril. Olha. Né? 30 anos do fim do regime de Salazar. Sobre a imprensa, juntamente com a censura, era estritamente mantido para evitar qualquer forma de dissidência. 30 não, pô, 50. 50 anos, disco 30. Eu nasci em 79, Exatamente. Tô querendo ter 20 e tal. Aqueles que ousavam desafiar o regime eram perseguidos, detidos e muitas vezes submetidos a condições desumanas em campos de concentração, enquanto a tortura era usada como uma ferramenta de intimidação. Um dos casos mais notórios de repressão política foi o assassinato do general Humberto Delgado, que foi brutalmente executado por agentes do Estado Novo na Espanha, em 1965. A censura exercia uma influência penetrante na vida dos cidadãos portugueses. O regime controlava rigorosamente a imprensa, rádio, televisão e literatura, eliminando qualquer conteúdo considerado subversivo ou crítico ao governo. Livros, um vídeo aí falando sobre comédia. Daniel provavelmente vai colocar. Vou deixar o link para você agora. Que mostra exatamente esse período da censura, né? Em relação à arte. Ele vem contando a história ali. É muito bom o vídeo. É nessa linha também. Bacana. A gente está gostando de fazer vídeo assim porque a gente vai aprendendo. É muito bacana. Artigos e peças teatrais não aprovados pela censura eram proibidos de serem publicados ou apresentados ao público. Além disso, a correspondência era constantemente monitorada pela polícia política, ampliando o alcance da repressão. Os direitos humanos eram sistematicamente violados. Os cidadãos viviam sob constante ameaça à liberdade de expressão, reunião e associação. Então, quando a gente ouve tudo isso, que eu fico aquela... Como é que tinham pessoas que aprovavam o regime de Salazar, achavam que era bom? Sei lá, né? Não é? Mas para mim, o que mais me chama a atenção é que assim, eu consigo compreender... Sabe, ao invés de só julgar, eu consigo compreender o tipo de população a qual hoje eu estou inserida, né? Porque essa questão da desconfiança e, sabe, esse pé atrás. A gente sabe que nessa época, por exemplo, tinha relatos que Lisboa era muito aberta, mas tinham muitos espiões vivendo em Lisboa e tal. Então isso, é a história do país que a gente migrou, né? A história do país que a gente veio fazer parte. Hoje faço parte dessa população que tem essa história. É a mesma forma, a mesma maneira quando alguém vai para o Brasil, migrar para o Brasil e tem que saber a história do nosso país, saber aquilo que o povo já viveu e está vivendo, né? Embora o brasileiro seja meio sem memória, não se interesse muito assim. Mas as consequências e as características do povo estão também ali são presentes, enormes. Também são enormes. É um grande problema você não ter memória, né? Isso aqui, relembrar sempre, é extremamente importante. A liberdade religiosa era restrita e a homossexualidade era considerada um crime.
As mulheres eram submetidas a uma discriminação flagrante em relação aos homens, sofrendo com a violência doméstica de forma generalizada. A violência doméstica é um tema muito complicado, muito difícil, e a gente sabe por números, não é? Alguns estudos revelam que, infelizmente, ainda parece ser uma prática, né? Pois. Né? É complicado, né? Parece ser um negócio que ainda acontece. Os trabalhadores tinham poucos direitos laborais e os sindicatos eram estritamente controlados pelo Estado. Essa questão dos direitos laborais aí, mais ou menos, continua na mesma. A ditadura do Estado Novo lançou uma sombra profunda sobre a sociedade portuguesa, restringindo drasticamente o progresso da democracia e da liberdade. A censura tolhia o fluxo livre de ideias, enquanto a repressão política sufocava qualquer debate político significativo. Esse período também atrasou o desenvolvimento econômico e social de Portugal, deixando uma sociedade em grande parte estagnada. A Revolução só viria em 25 de abril de 1974, com a Revolução dos Cravos. Esse evento histórico marcou o início da restauração da democracia em Portugal, encerrando o longo e doloroso capítulo da ditadura do Estado Novo. Aconteceram ainda diversos eventos históricos que deixam marcas sombrias no passado de Portugal e de outros países, mas que não vamos abranger aqui em um único vídeo. O que nos alegra hoje em dia é saber que toda essa tristeza e sofrimento cessou, e hoje Portugal é um país de paz, inclusive com o Brasil. E é mesmo, não é? Isso é verdade. Hoje é. Embora pareça estar fomentando nos bastidores aí, não é? Sempre uma pequena intolerância, né? Alguns tratam como xenofobia, uns debates mais acalorados, né? Mas, no geral, a gente percebe que são países irmãos e que acabam aí se auxiliando, se ajudando. Alguns gostam muito, outros gostam menos, das duas partes, mas pela quantidade de brasileiro que tem aqui, né? Pois é, então, que escolhe vir para Portugal, porque eu acho que é isso também, assim. Para mim, eu fico muito, muito admirada desses últimos 2, 3 anos, agora mesmo, muito recente, esse número enorme de brasileiros que veio para Portugal. E, assim, quando você começa a conversar com eles, começa a ver alguns vídeos que a gente tem até reagido aí sobre, de que, assim, veio para cá, mas não conhece absolutamente nada de Portugal, não sabe nada da história, mas vem para Portugal, escolhe Portugal. Então, tipo... tá no modismo também, né? Abriu a porta, acho que é isso muita também, gente é veio. Quando a gente modismo. era criança, a gente não ouvia falar de ninguém. Quando o cara mudava, ia para os Estados Unidos. Estados Unidos. Ninguém vinha para a Europa. Eu não conheço ninguém. Da até a adolescência. Até a adolescência, até a vida adulta que tenha vindo para Portugal. Não conheço. Um país livre e onde você pode habitar e viver sua vida em paz, como brasileiro ou até como cidadão português. Nós já falamos sobre os lados positivos de viver em Portugal em outro vídeo antigo do canal. Se você quer descobrir mais sobre esse pedaço de mundo, clica no vídeo que está aparecendo aqui agora. Muito bem, hein? Qual é esse canal? Como é que é o nome? Vamos ver. Aqui eu te mostro. Aqui eu te mostro. Ei, aqui eu te mostro. Valeu, obrigado, cara. Muito Olha. bom. E aí, você, português, diante desse vídeo aí, desse relato, o que você acha? Deixa aí no comentário pra gente. Pra mim foi muito instrutivo. Sim, deu pra entender legal, assim, a questão sombria de Portugal, né? Que tem mais a ver com a sua história passada. Tem mais a ver com a história, é isso. E se você acha legal esse tipo de conteúdo mais histórico, já é o segundo vídeo que a gente faz nessa linha. Se você acha bacana, deixa aí o seu like, entendeu? Se inscreva no canal e deixa nos comentários. Olha, bacana, continue fazendo aí que a gente vai trazer mais vídeos nessa linha, porque eu gosto muito, achei muito bacana. Porque a gente aprende, a gente reage, a gente aprende. É por isso que é bom. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau.